sou Mical Cavalcante do canal Vivências do Ser Psicanálise Cotidiana. Seja muito bem-vindo! Hoje o vídeo é muito especial porque o meu amigo Carlos está aqui. Carlos é psicoterapeuta e nós trabalhamos juntos na Unicuidar Psicologia. O tema do vídeo de hoje é o que é terapia. Então nós esperamos que com esse tema nós possamos esclarecer algumas das principais dúvidas que porventura você tem a respeito do assunto. Carlos, muito obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui. E já entrando nessa reflexão, o que você percebe como terapia? O que eu percebo como terapia, no olhar psicanalítico, é que o terapeuta tem que ter um olhar para a alma e para o coração do paciente, né? E de que maneira que ele vai ter esse olhar para com a alma e o coração do paciente? Através da linguagem do paciente, através do que o paciente nos traz, de alguma maneira, né? Essa linguagem é muito importante para que o paciente esteja livre, numa associação livre, né? De uma maneira livre de falar, sem começo, sem meio e sem fim, né? E como que nós vamos, só através de uma atenção flutuante do psicoterapeuta, né? Que seria possível isso, sem uma condenação, né? Sem um pré-julgamento, né? do terapeuta. O terapeuta tem que estar livre, né? Para ter o olhar para com o paciente, não para com seus desejos. Sim. Né? Seus desejos ali na terapia é o que menos importa. O que importa é o desejo do paciente, é o que o paciente nos traz, né? Propriamente dito. Quer dizer, é essa questão que tem que ter essa empatia, né? Essa empatia entre o paciente e o terapeuta, no caso, né? Essa aí mais ou menos é a base, né? Vamos dizer assim, de um começo de uma terapia, né? Sim. A terapia ela é o encontro do eu consigo mesmo. Sim. É o mergulho mais profundo, o mergulho nas profundezas dessa alma que a gente está falando. Então, por ser um mergulho, vai exigir que regiões não superficiais sejam acessadas, descobrindo-se então um eu puro, real na sua essência e por muitas vezes intocado. Já dizia Freud que o processo da análise, ou seja, a análise do ego, do que acontece dentro do ser, ela é muito semelhante ao trabalho de um arqueólogo. Então é preciso escavar muito, escavar com muita paciência, área por área, até que se chegue à origem do que se procura. Para acontecer essa análise, é preciso que haja um ambiente acolhedor e seguro. É o encontro de duas almas, paciente e terapeuta, onde um está disposto ao profundo e o outro ser, ele está ali para amparar, para dar esse suporte enquanto isso acontece. Sim. Então, existe um momento, né? Um momento onde se fala do íntimo e esses dois seres, eles estão estão num mesmo propósito e, usando o termo de Bion, at one ment, os dois estão em concórdia. Como o próprio Bill fala, né? Verdade sem amor é crueldade, né? E talvez também essa crueldade, que muitas vezes uma verdade que o paciente nos traz, às vezes não é uma verdade propriamente dita dele, né? Tem alguma coisa por trás dessa verdade, né? Que o paciente acaba nos trazendo, né? Sim. Carlos, agora falando um pouquinho sobre a dificuldade que as pessoas têm de chegar até a terapia. Eu acho que uma das dificuldades para as pessoas chegarem até a terapia é o preconceito e a desinformação. O que seria esse preconceito e essa desinformação? É um medo, né, que as pessoas têm de serem julgadas como louco, um exemplo, né? Um exemplo seria esse. Outro exemplo é assim, quem vai na terapia não é uma pessoa normal, né? A pessoa não se sente normal indo na terapia com medo de ser julgada pelo outro. Eu não estou me sentindo bem, né? Mas eu não posso ir na terapia porque senão fulano vai falar que eu sou louco, Bertano vai me julgar,
né? Como eu não sou uma pessoa que esteja dentro do padrão normal, né? Essa é uma das grandes dificuldades, né? Que as pessoas encontram, né? Esse medo desse preconceito que ainda temos até hoje, né? Sim, é verdade. E me parece que, assim, existem duas situações que a gente poderia destacar aqui em que as pessoas procuram a terapia. Uma é quando elas estão num estado extremo de angústia. Então, elas precisam ser amparadas, precisam ser contidas. E a outra situação é quando, além de ser contida, ela percebe que ela precisa também ser um continente. Então, uma mãe, né, que tem que lidar com as questões dela, mas também tem que cuidar do filho, né, tem que estar bem para cuidar desse outro ser que depende, tanto física quanto emocionalmente dela. E o próprio estudante de psicologia, né, que no último ano ele vai para a clínica, então ele precisa tratar questões dele, mas também ele vai entrar em contato com as questões do outro. E assim, para mim é muito difícil imaginar que uma pessoa busque terapia sem ela ver a real necessidade que isso tem. Ela enxerga a terapia como uma necessidade. Mas hoje, parece que a gente tem muitas outras coisas que podem ocupar essa função de descarga do sofrimento, né? Então, assim, eu não tô legal hoje, não vou pra terapia. Eu não tô legal, vou comprar sapato. Tô estressado, vou lá fazer umas compras. Ou então, nossa, eu não tô legal com o meu corpo. Eu não vou, assim, procurar uma aceitação de quem eu sou, né? Lidar com a minha imagem. Mas eu vou fazer uma plástica, que aí eu vou ficar do jeito que eu queria. Ou ainda, a gente pode pensar, poxa vida, né? Eu não tô nada bem, mas tem um medicamento que vai controlar a minha ansiedade, vai controlar, né, essa tristeza profunda que eu sinto. Então, vamos tomar o medicamento. Então, me parece muito que a gente, numa tentativa de afastar todo o desprazer, todo o desconforto que a gente sente, a gente acaba sentindo mais atração pelas respostas rápidas. Porque assim, ó, se deslocar de casa, né, ir até um consultório, falar de coisas muito pessoais com uma pessoa que não é seu amigo, uma pessoa que muitas vezes você acabou de conhecer, num processo que não tem garantias de que a sua dor vai ser eliminada, é muito diferente das propagandas, né, dessas coisas que a gente, né, falou aqui, que vão te garantir que a sua dor vai ser eliminada, é muito difícil. Então, assim, a gente precisa perceber que nem todos estão dispostos a chegar à causa da dor. Mas é mais fácil tratar dos sintomas, né? E assim, ó que ilusão, né? Imaginando que se eu trato um sintoma, fica tudo bem. Porque a coisa está lá, né? Ela está ali latente. Ou seja, ela está ali, a gente só não a percebe integral, mas ela está ali. Então, eu elimino um sintoma, mas vai aparecer um outro sintoma, porque a coisa ainda está ali. Ela não recebeu atenção suficiente, né? É a questão do imediatismo, Sim. Né? Eu estou diante de uma coisa que eu preciso resolver hoje. Tudo hoje está assim, né? Tudo está pro agora, né? Eu não tenho tempo para comigo mesmo. De alguma maneira eu fujo, né, desse tempo para comigo mesmo, na esperança de, né, tomar um remedinho, né? Ou comprar uma bolsa que me satisfaz, né? Alguma coisa nesse sentido que vai me dar um falso alívio, né? Instantâneo, né? A gente não vive na época da comida instantânea, tudo é rapidinho, né? Tudo tá semi-pronto. Então, acho que a gente caminha muito por isso, né? E a terapia, ela não tem essa proposta. A terapia, ela depende do seu caminhar. Então, quanto mais aberto você estiver ao processo, mais fluido fica toda a coisa. Mas se também você estiver muito resistente, então vai demorar um pouco a mais. E cada pessoa tem uma história, né, Carlos? Sim. Cada pessoa tem uma forma de conviver com seus fantasmas, né? Então, assim,
não tem como a gente fazer como as propagandas, ó, é isso aqui, pode pegar, leva para casa e tá tudo bem. Não tem, né? Não tem como prever, não tem como dar um resultado. E acho que isso é muito difícil, a gente quer segurança, né? A gente não fica nada confortável com a insegurança, com o incerto. E não queremos sofrer, né? Não. Né? Para que eu vou pagar alguma coisa para sofrer? Para falar de coisa doída, oi? Essa é a grande coisa. Carlos, mas e quando a pessoa até consegue chegar na terapia, mas logo ela para, né? Dá um mês de terapia, ela decide encerrar o processo, e aí? Uma das grandes causas que temos hoje, né, da pessoa parar de fazer a terapia, vamos dizer assim, está na questão financeira, né, propriamente dita. Quando eu falo na questão financeira, eu falo na questão do dinheiro mesmo para a pessoa fazer, continuar, né, com a análise, com a psicanálise, como estamos falando. Tem um autor inglês que chama Adam Phillips, que ele tem o seguinte pensar, né? A psicanálise, ela deveria ser acessível para todos, sabe? Não deveríamos fazer esse trabalho psicanalítico para nos enriquecer, sim? E sim para, né, para dar um alívio psíquico para a pessoa. Nós não temos que ter um olhar consumista, como o que é caro é bom. Sim. Você entendeu? E sim com uma questão voltado mesmo para o paciente, entendeu? Com uma empatia muito grande mesmo, sabe? E de fazer com que seja acessível para todos, sabe? O que esteja dentro do padrão de que seja possível da pessoa continuar essa análise. Isso aí está sendo uma das grandes causas que eu consigo identificar nos dias de hoje. Pela experiência mesmo, né, que a gente tem de consultório. E outra coisa também, Carlos, que eu percebo assim, é que geralmente a pessoa que não se mantém na terapia é a pessoa que não se entrega ao processo. Sim. Porque uma vez entregue, você não consegue voltar atrás. Sim. A transformação ela é tão grande que você adentra dos caminhos da responsabilização e começa a perceber que você é responsável por você mesmo. Então, assim, existe até um outro que tem a sua parcela, né, de responsabilidade no sofrimento que você sente, mas quem vai dar um destino para toda essa experiência é você. Só que essa realidade ela pode ser tão assim dura, né? Se o ego não estiver preparado para receber isso, ele vai começar a procurar mecanismos de defesa. Então, falta de dinheiro, falta de tempo, está envolvido em outro projeto. Então, assim, nós não estamos falando de uma situação de limitação, seja financeira, seja física, legítima, né? Porque a gente não tem como negar que a gente está sujeito às intempéries da vida. Sim. Mas a gente está falando daquela pessoa que está buscando uma desculpa mais socialmente aceita para sair mesmo do processo terapêutico. Por quê? Uma pessoa falar, olha, eu vou ter que parar a terapia por falta de dinheiro, não há o que se fazer, né? Se bem que assim, né, Carlos, a gente está falando do modo geral, porque dependendo do vínculo que é construído, isso aí pode ser conversado, tem todo um campo de possibilidades. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Quer dizer, essa possibilidade, né, de fazer com que a pessoa, o paciente não necessite parar a terapia por esse motivo. Esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso propósito. E isso num vínculo muito estabelecido, né, com muita verdade, né? Mas a gente está falando daquele sujeito assim, que se ele falar que ele vai parar a terapia porque está muito difícil assumir certas coisas, aí isso daí vai receber atenção, vai ser cuidado, e parece que essa pessoa está fugindo desse cuidado, né? Tanto é que Freud fala muito da questão da analisabilidade, ou seja, a psicanálise, a análise, ela está disponível para todos, mas nem todos estão preparados para ela.
Então, de repente, a pessoa está num momento da vida dela que ela não está disposta a pensar sobre a sua dor, ela até sente, mas ela não dá conta, né, de falar sobre isso. E assim, cada pessoa tem uma história, tem uma construção, tem uma forma de lidar com aquilo que dói, e pode ser que ela não queira passar pelo processo da análise, porque análise, terapia é crescimento. E a gente tem que pensar que às vezes a pessoa não quer crescer. Às vezes a pessoa não quer amadurecer emocionalmente, né? O foco dela é outro. E a gente precisa falar isso porque é uma realidade. Às vezes também você pode se perguntar, mas e quando eu não me sinto bem com o terapeuta que eu fui, né? Aí assim, também é possível, porque todo relacionamento é estabelecido pela identificação. Sim. E pode ser mesmo que você não se identifique, né, com esse terapeuta que você procurou, com esse ambiente que foi proporcionado. É claro que isso precisa ser muito bem pensado, porque às vezes o que está acontecendo é uma transferência, né, Carlos? Às vezes tem toda uma questão que o terapeuta está trazendo com muito cuidado, mas está sendo trazido da realidade e às vezes o paciente não está dando conta disso, está achando que pode ser alguma, como eu posso dizer, alguma implicância, né, do terapeuta, que ele está falando coisas que não tem nada a ver, sabe isso, né, a resistência que a gente fala, e começa a trazer um monte de questões não resolvidas com outras figuras de autoridade para a figura do terapeuta, né, e aí assim, isso já é transferência, dá um tema para um outro vídeo, né, Carlos, né, a gente não Sim. vai nem assim adentrar muito no assunto para esse vídeo não ficar muito extenso. Mas é uma realidade, então precisa ser muito bem pensado isso daí. Eu acho que se isso está acontecendo, se porventura você tem sentido isso na terapia, eu acho que isso precisa ser falado. Mesmo porque nós temos a questão da contra-transferência também, né? O que às vezes o terapeuta também não está dando conta daquilo, né? Aí é esse momento, né, que talvez você poderia comentar melhor sobre essa questão, né, de que você poderia ir à procura de um outro terapeuta, né? Essa é a grande questão. Você não pode, assim, perder a oportunidade da transformação. Então, se você não está se sentindo confortável nesse ambiente que é proporcionado, talvez seja a hora até de procurar um outro caminho. Mas, veja bem, né? Precisa ser pensado, precisa ser falado, talvez até mesmo trazido, né, Carlos? Sim. Olha, eu não estou me sentindo bem com isso. O que acontece é que às vezes a pessoa ela guarda aquele sentimento e aí não existe a chance de expansão. Não tem como elaborar o que está acontecendo. E se assim o for, isso vai ser carregado para as próximas pessoas que ela procurar como terapeuta. Sim. Então, assim, existe a limitação, né? A pessoa não consegue se manter na terapia por limitações físicas, financeiras, por limitações emocionais, que é o caso da identificação e da transferência. Então, eu acredito que não é porque não deu certo em um ambiente, então eu não sou analisável, não estou disposto à análise. Não. É preciso muita calma, pensar um pouquinho sobre esse assunto, né, Carlos? E assim, pensar mesmo, né? Dispor tempo para pensar em si, para pensar no que está acontecendo. E refletir até na questão do paciente e o próprio terapeuta, né? Para ver o que faz mais sentido para aquele paciente, mesmo porque o centro terapêutico é um lugar que vai servir de exemplo para a pessoa dar continuidade para a sua vida, né? Que vai formar, como que ele vai formar novos vínculos. Exato. A partir dessa terapia, né? Que ele vai formar novos vínculos. Isso é muito interessante de refletir. Porque você construindo, né? Tudo aquilo que a gente falou do encontro de almas, quando você constrói algo muito bonito, né? Muito verdadeiro com alguém, isso acaba servindo como um modelo. Né? E você leva isso para os demais relacionamentos. Carlos, eu acredito assim que a gente não tem o intuito de esgotar o assunto, né, com esse vídeo. São muitas abas que vão sendo abertas, né? A gente falou de transferência, a gente falou, né, da questão de valores de terapia, a gente falou da pessoa que
procura mecanismos de defesa para se afastar. Então, assim, cada aba dessa dá um vídeo. Sim. Então, hoje, né, nós vamos ficar por aqui. Uma geral sobre o que era o começo do tema, né? Que era o que é a terapia, né? Então, e aí a gente acaba caindo, talvez, em outros pilares aí, que não seria muito, muito bacana. E a gente pode abordar, né, com mais atenção no outro vídeo. Então, pessoal, muito obrigada, né, por estarem aqui. Carlos, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui, né, a gente tendo a chance dessa expansão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, né, porque isso ajuda o canal a crescer e não é somente para quem faz o vídeo, mas também para vocês que assistem, né, que estão aí transformando muitos conteúdos, né. Deixe nos comentários se ainda ficou alguma dúvida, se você quer contribuir com alguma coisa que você achou muito importante de ser falado, de ser citado, né? Porque aqui foi só uma pincelada, né, Carlos? Sim. A verdade é essa. E para aquele também, né, que está querendo fazer a terapia, mostrar para vocês que nós estamos, sabe, somos muito acessíveis, né? É uma questão de a gente refletir sobre o assunto, porque a psicanálise a gente acredita que é para todos, cabe para todos. É só uma questão de vocês entrarem em contato, sabe, comigo, com a Mical, que a gente abre um caminho para que isso seja possível. O Carlos também tem um canal no YouTube, né? Eu vou deixar o link para você entrar direto no canal dele, ali na descrição do vídeo. O contato do Carlos, né? Se você tem interesse em psicoterapia, em grupos de estudo, até mesmo em realizar algum tipo de trabalho com palestras, né? Entre em contato, vai ficar lá todos os canais de comunicação que nós temos, tá bom? Nós ficamos por aqui, um abraço bem forte e até a próxima. Um abraço a todos.